Embora tenhamos abordado brevemente a análise de gráficos de velas japonesas na lição anterior sobre Forex, agora iremos nos aprofundar um pouco e discuti-los com mais detalhes. Vamos fazer uma revisão rápida primeiro. Negociação de velas japonesas. Na época em que Godzilla ainda era um lagarto bonitinho, os japoneses criaram sua própria versão da velha escola de análise técnica para negociar arroz. Isso mesmo, arroz. Os comerciantes também estavam trabalhando naquela época. Para balançar o gelo, você trocou arroz. Pedra preciosa. Um ocidental chamado Steve Nison descobriu esta técnica secreta chamada castiçais japoneses, aprendendo-a com um colega corretor japonês. Steve pesquisou, estudou, viveu, respirou, comeu castiçais e começou a escrever sobre isso. Lentamente, esta técnica secreta cresceu em popularidade nos anos 90. Para encurtar a história, sem Steve Nison, os gráficos de velas poderiam ter permanecido um segredo enterrado. Steve Nison é o senhor castiçal. O que são castiçais japoneses? A melhor maneira de explicar é usando uma imagem. Os castiçais japoneses podem ser usados em qualquer período de tempo, seja um dia, 1 hora, 30 minutos, o que você quiser. Eles são usados para descrever a ação do preço durante um determinado período de tempo. Os castiçais japoneses são formados usando a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento do período escolhido. Se o fechamento estiver acima da abertura, um castiçal vazio, geralmente exibido em branco, será desenhado. Se o fechamento estiver abaixo da abertura, um castiçal preenchido, geralmente exibido em preto, será desenhado. A seção oca ou preenchida do castiçal é chamada de corpo real ou corpo. As linhas finas que aparecem acima e abaixo do corpo exibem a faixa alta-baixa e são chamadas de sombras. O topo da sombra superior é o alto. A parte inferior da sombra inferior é o baixo. Anatomia do castiçal japonês. Vamos analisar as diferentes partes de uma vela japonesa. Corpo sexy. Assim como os humanos, os castiçais têm tamanhos corporais diferentes. E quando se trata de negociação forex, não há nada mais perverso do que verificar os corpos dos castiçais. Corpos longos indicam forte compra ou venda. Quanto mais comprido for o corpo, mais intensa será a pressão de compra ou venda. Isso significa que tanto os compradores como os vendedores foram mais fortes e assumiram o controle. Os corpos vendidos implicam muito pouca atividade de compra ou venda. No jargão comercial, os touros significam compradores e os ursos significam vendedores. Longos castiçais japoneses brancos mostram forte pressão de compra. Quanto mais longo o castiçal branco, mais o fechamento está acima da abertura. Isso indica que os preços aumentaram consideravelmente da abertura ao fecho e os compradores foram agressivos. Em outras palavras, os touros estavam chutando o traseiro dos ursos. Castiçais longos pretos, cheios, mostram forte pressão de venda. Quanto mais longo for o castiçal japonês preto, mais o fechamento estará abaixo da abertura. Isso indica que os preços caíram muito desde a abertura e os vendedores foram agressivos. Em outras palavras, os ursos agarravam os touros pelos chifres e batiam neles. Sombras misteriosas. Não estamos falando sobre usar sombra escura e esfumada. A sombra superior e inferior nas velas japonesas fornecem pistas importantes sobre o pregão. As sombras superiores significam o ponto alto da seção. Sombras mais baixas significam seção baixa. Castiçais com sombras longas mostram que a ação comercial ocorreu bem depois da abertura e do fechamento. Castiçais japoneses com sombras curtas indicam que a maior parte da ação comercial foi confinada perto da abertura e do fechamento. Se um castiçal japonês tiver uma sombra superior longa e uma sombra inferior curta, isso significa que os compradores flexionaram seus músculos e ofereceram preços mais altos. Mas, por uma razão ou outra, os vendedores entraram e baixaram os preços para encerrar a sessão perto do preço de abertura. Se um castiçal japonês tiver uma sombra inferior longa e uma sombra superior curta, isso significa que os vendedores exibiram seus abdominais e forçaram o preço a cair. Mas, por uma razão ou outra, os compradores entraram e aumentaram os preços para encerrar a sessão perto do preço de abertura.